Você que está aí, que é mãe, que é filho, hoje nós vamos trazer episódios, uma série de 3 episódios, que nós vamos falar da base das 3 famílias. O que é isso, Cleide? O que é a base das 3 famílias? O que isso tem a ver com a nossa vida, com o nosso podcast? Tudo. Tem tudo a ver. Eu não sei qual é a sua idade, se você é uma mãe que está começando a vida, se você é uma mãe já mais madura, que tem filhos maiores, mas fique aqui, que é muito importante. Nós vamos falar para você que está começando a vida de filhos, para você que já tem a família, para você que quer construir a sua família. Nós vamos trazer essa base das 3 famílias, segundo Best Heller, o quão é importante nós estarmos alinhados e qual a importância de cada uma delas. Fez sentido para você? Já envia, já compartilha, deixa o seu like aqui conosco para participar. Cada like aqui nós vamos fazer um episódio maior. Então, 3 episódios. Hoje é o primeiro. A base da primeira família. O que é essa base da primeira família? Ficou curioso? Vem conosco que nós já vamos desenrolar tudo isso. Eu sou Cleide Hoffmann, mentora, terapeuta, e estou aqui junto com a Ivete no nosso projeto do Vozes Materna, onde você, mãe, tem vez, voz e também ouvir aquilo que vai transformar a sua vida familiar. Vem conosco, estamos aí aguardando você. É isso aí, sejam muito bem-vindas a mais um episódio nessa proposta diferente, né, que a gente pensou em trazer para que a gente de fato pudesse aprofundar um pouquinho mais, né. A gente já falou em alguns, citou, né, esse assunto em alguns dos episódios anteriores no decorrer do nosso ano, né, que a gente já está com 1 ano do podcast, para você que está chegando agora. Então, vai lá, assiste os primeiros vídeos, que também é importante para vocês perceberem a nossa transformação, porque nada acontece sem a gente estar o tempo todo se melhorando, né, buscando novos conhecimentos, buscando para que a gente tenha um crescimento pessoal e profissional. Então, vale a pena, vai lá e curte. Bom, mas sem mais delongas, eu sou Ivete, eu sou mentora, terapeuta, e junto com a Cleide, né, nesse projeto do Vozes Maternas, é como a Cleide falou, né, a gente tem, quer trazer aqui neste espaço, assuntos que possam fazer com que você também evolua, porque nós estamos evoluindo, mas a gente quer que você que está aí nos assistindo também evolua. Então, sejam muito bem-vindas, já dá o teu like, manda para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso, precisa entender a base dessas 3 famílias que vão ser tema dos nossos próximos episódios. O que é a base das 3 famílias? Com certeza vocês devem estar falando. É família 1, família 2 e família 3. O que é cada uma delas? Hoje nós vamos falar da família 1, que é a nossa família origem, da onde a gente veio. Cada episódio nós vamos falar o que é cada um deles. Então fique conosco, que nós vamos desenrolar e trazer esse episódio mais mastigado, para você que está nos ouvindo já estar mais conectado. Então, a base da família 1, a família de origem. O que é a família de origem? É a família da onde eu vim, da onde eu nasci. É a família dos meus pais. Que hoje eu já estou na outra família, mas vamos falar disso mais para frente. Então, a família de origem. E todo o decorrer da nossa vida, nós trazemos um pouquinho da nossa base, da onde nós viemos. Nós trazemos um pouco dos nossos pais, crenças, valores, identidade. Muitas vezes nós precisamos modular algo para ser diferente, para conseguir mudar e deixar as crenças negativas lá atrás e trazer as crenças positivas para a nossa família. Que a gente está construindo, né? Isso.
Mas isso é uma coisa bem importante agora trazer também, que não é só também deixar essas crenças, né, negativas. Para que você possa entender isso, você precisa ter um autoconhecimento e entender a importância também de você honrar pai e mãe, mas que se você mudar uma crença, virar uma chave, por exemplo, numa crença de escassez, vamos trazer aqui uma crença que é bem comum. Se a gente cresceu ouvindo os nossos pais falar, não tem dinheiro, porque isso não dá, tudo não era possível, é uma crença que, ou, por exemplo, dinheiro é sujo. Dinheiro não dá em árvore. Quem nunca joga a primeira pedra, quem nunca ouviu isso, tá? E tá tudo bem, mas é você entender que no momento que você vira essa chave, você pode mudar a realidade principalmente da tua vida e da família que você está construindo, mas honre teu pai e tua mãe. Eles fizeram o que foi possível e te passaram o que eles sabiam naquele momento e está tudo certo. Também não virar a chave e entender que, eles estavam errados. Sim, isso é uma parte muito importante, sabe, Ivete, esse ponto que você trouxe aqui, porque assim, eu, dentro das minhas mentorias, dos atendimentos em consultório, eu vejo muita dor, muita amargura entre pais e filhos. Filhos que estão numa vida adulta já, levam crenças e dor para o resto da vida. Meu pai fez assim, tá louco, ele poderia ter feito diferente. E será que você não está cometendo já o mesmo erro? Com os teus filhos? Com os teus filhos? Qual é o exemplo que você está dando para os seus filhos? Porque eu vou trazer isso assim, teve fases da minha vida, né, em que eu olhava para minha mãe e dizia assim, nossa, eu não quero ser isso, não quero fazer isso. E chegou um momento em que eu me vi fazendo exatamente o mesmo com a minha filha. Eu disse assim, caraca! Mas eu tive que entender que isso... E aí eu tive que voltar e dizer assim, não, calma lá, então deixa eu resolver isto na minha família de origem, né? Resolver isso com a minha mãe, resolver essa dor, curar essa criança. Eu acho que essa dor a gente não resolve com a mãe. A gente resolve com nós mesmos, no nosso interno. É o primeiro passo. Tem gente que diz assim, mas eu nem falo com a minha mãe, tá louco? Não dá para conversar com ela e não sei o quê. Enquanto você não consegue conversar com a sua mãe, é porque aquela dor é sua. Você é espelho de tudo que está acontecendo. Então, quando você é espelho, reflete. É igual você pegar uma lanterna, botar na frente do espelho, você não consegue ver. Você não consegue enxergar. O sol reflete no teu retrovisor, tu não consegue enxergar. E muitas vezes, quando você fica ali repelindo, minha mãe é isso, meu pai é aquilo, tá? Olhe se você, de repente, não está fazendo igual. Porque nós somos espelho do outro. Tudo que incomoda no outro, leva para casa que é teu, vai tratar. Cura primeiro em você. Cura primeiro em você, que aquilo depois não vai mais nem incomodar o outro. Então, trazendo isso para dentro da nossa base familiar, olhando para os meus pais. Talvez você vai se perguntar assim, Cleito, deve ter tido uma base excelente. Tive. De bainha, de cinta, de corda, de vara. Essa foi a minha melhor base. E daí? O que você faz com isso? O que você faz com isso? Depois de adulto. Depois de adulto. Porque enquanto criança, e aí tem uma questão, né? Enquanto criança você sente raiva, você sente ódio, Só que assim, tem um momento em que você precisa deixar isso lá e entender que era a forma como eles sabiam fazer e era a melhor forma deles naquele momento. Com certeza. Era a melhor forma de educar, porque o entendimento era, naquele momento, nesta geração, de que se não fosse desse jeito, não iria se criar um adulto responsável, um adulto que...
Aí, nesse momento, eu quero entregar uma chave para vocês, algo que virou dentro de mim e talvez possa virar dentro de você também. Trazendo esse lado do adulto responsável, do pai fazer o que tinha de melhor, com certeza eu já falei isso, ressignifiquei isso dentro de mim, carreguei essa dor durante muitos anos, e eu convido você que está aí nos ouvindo agora, nesse momento, não carregue isso. Procure alguém que possa lhe auxiliar. Talvez esse episódio possa virar essa chave aí dentro de você. Se você não conseguir sozinho, busque ajuda, nós estamos aqui para auxiliar vocês que estão aí ouvindo e querem ressignificar, não carregar essa mochila de peso de coisas que aconteceu lá dentro da sua família de origem. Mas trazendo assim, ó, eu apanhei muito, muito, muito mesmo. Foram surras de vara, marmelo, bainha, sabe, tudo. A única coisa que o pai protegia, ele dizia, vocês vão apanhar até dizer chega, mas vão apanhar na bunda. Bem assim mesmo. Ele nunca passou que bateu em costa, cabeça ou alguma coisa do tipo. Sempre era aonde tinha mais carne mesmo. E trazendo isso tudo, né? Mas como trazer isso para dentro da origem? Como ressignificar tudo isso? Eu sei que uma vez eu cheguei para ele em uma homenagem de aniversário dele e trouxe isso para ele, mas trazendo sempre o lado, olhando para um lado bom. Eu assim, muitas vezes eu disse para ele, eu carreguei dores muito grandes. Isso me doía muito em pensar as surras que o senhor dava e eu não sabia nem o porquê. Eu não sabia o porquê estava apanhando. E eu sei que falando, eu olhei para meus irmãos, estava todo mundo chorando, porque todos tinham acontecido praticamente a mesma coisa. Talvez dos mais velhos foram mais, depois ele também já foi aprendendo e vendo que poderia fazer diferente. Mas eu digo para vocês assim, ó, a partir do momento que eu olhei para o pai, no fundo dos olhos dele, honrei a vida dele, por ele ter dado a minha, foi uma das primeiras chaves. Independente do que ele fez, se ele me bateu, se ele me, sabe, xingou, falou mal, disse que eu não era capaz, ou coisa do tipo, tudo isso aconteceu. Só que a partir do momento que eu olhei para aquele homem, no fundo dos olhos dele, e disse, num primeiro momento eu não tive coragem de dizer para ele, mas eu parei, um dia eu estava lá, eu parei, eu olhei e disse, pai, obrigada pela vida que o Senhor me deu. Acabou, gente. Tu é adulto, vai correr atrás e curar da tua dor. Tu olhar para tudo que o teu pai fez, ele deu o melhor que ele sabia, com o conhecimento que ele tinha. Você hoje tem internet na mão, tem um chat GPT, quantas dores e quantos traumas você está colocando na vida da tua filha? E tem uma outra questão. Com certeza nós também estamos falhando, ainda assim, Sim. Porque hoje é o conhecimento que nós temos para dar para eles. Daqui a 10, 15 anos, com certeza, e eu espero do fundo do coração que tenha evoluído muita coisa e que a gente possa ressignificar outras coisas e que a geração da minha filha, quando ela for criar os filhos dela, ela não cometa as falhas que eu cometi. No momento em que eu fiz o que eu achava que era certo, no entendimento que eu tenho hoje, no conhecimento que eu tenho. No conhecimento. Mas vamos voltar para a família de origem, Sim. Ivete. Esse é um papo um pouquinho para os próximos episódios. Eu também aqui deu coceira na língua que queria sair já algo a mais. Mas se você está gostando desse assunto, você vai ter bastante coisa que nós vamos trazer e trazer com clareza, para você sim poder ter essa vida mais leve, mais tranquila e livrar daqui, gente. A partir do momento que você livra daqui, nossa. E aí eu quero trazer uma outra questão. Agora sim, dentro, né, da família de origem, é entender que a família de origem, ela não é só teu pai, tua mãe. Que isso vai muito além.
né? São 7 gerações. São 7 gerações para trás. Anteriores que carregam mágoas, dores, sofrimentos. E essas replicações foram acontecendo até chegar na família de origem. Então, muito do que os nossos pais fizeram com a gente são das gerações deles, são as verdades, são as crenças que foram sendo construídas nessas gerações anteriores e que, diga-se de passagem, tiveram muitas dificuldades, muito, se a gente for... É só você olhar assim, olha para os teus pais, como eles viveram financeiramente. Sim, trazendo olha, o financeiro, né? Só o financeiro. Aí, o financeiro, olha para os teus pais. Muito provavelmente, se você é de uma geração dos 40, 50 anos, muito provavelmente, talvez você não tenha passado fome, mas muito mais necessidade do que você passa hoje. Eu, na minha família, eu passei muito mais necessidade. Nossa. Agora, se eu olho mais um passo atrás na família, nas 2 famílias dos meus avós, se eu perguntar para minha mãe hoje, assim, ela já esteve anos-luz à frente. Sim. E a gente não vai chegar nas 7 gerações, porque a gente não vai ter mais pessoas para quem conversar. Mas se a gente fosse dar esses passos atrás, então, olha quanta coisa veio. Com certeza, né? Então, é honrar isso também e respeitar as gerações anteriores, inclusive. Falando em financeiro, né? Eu sei que, assim, eu vim da roça, né? Então, a gente veio de uma família do nada. E a minha mãe, ela conta que, assim, ela começou a vida morando junto com os pais do meu pai, né? E o meu avô, segundo ela disse que ele era muito porquinho. Que as minhas tias me perdoem, minha mãe sempre foi muito limpinha. E o vô era daquele que entrava com as botinas da estrebaria dentro de casa. Naquela época não se tomava banho, gente, não se tomava. Como se toma hoje. Não, isso era hoje um banho 1, 2 por dia. Naquela época era 1, 2 por semana. Imagine, gente, trabalhar na roça. Boi, vaca, cana, trabalho o dia inteiro, melado, cachaça, que era tudo que a gente fazia, farinha. Tu imagina ir para a cama sem tomar banho? Roupa de cama, isso era lavado muito raro. Então, a casa já tinha que ter um cuidado redobrado por tudo isso. E a mãe diz que ele ainda, além de tudo, ele ainda cuspia em qualquer lugar dentro de casa. Ai. Então, ela imagine a dor que era. Imagine o trauma. Eu não cheguei a conhecer o meu avô, né? A mãe estava grávida de mim, eu nasci em maio, meu avô faleceu em janeiro. Mas eu passei aquela dor junto com ela. Então, olhando para tudo isso, como que foi? A minha mãe perdeu o pai dela, ela tinha 9 anos. Então, imagine os traumas e as dores que carrega ali. E olhando para tudo isso, o quão a nossa vida é diferente da deles. E eles deram o melhor. Eles fizeram o melhor que ele tinha. E eu ainda quero trazer aqui para vocês. E será que não foi essa base que nós tivemos que transformou na mulher que eu sou hoje? Com certeza. Na mulher que enfrenta. Eu digo assim, não tenho medo da vida. O que for preciso, eu vou. Mas isso eu precisei, especialmente quando eu vim para a internet, eu precisei um dia parar e ir buscar a energia dele. Ativar a energia dele em mim. Para mim dar um passo à frente. Para você ver, é aí que está. O conhecimento que eles tinham, mas assim, o que se vê também muito nos dias de hoje você tem que estudar, você tem que fazer uma faculdade, tem que se formar nisso, nananana, mas e a vida? E a escola da vida? Não estou dizendo que você não tem que estudar, que você não tem que buscar o conhecimento, indiferente na área que é a tua paixão, siga a tua paixão, busque. Mas assim,
Não perca a essência, não perca a escola da vida, Sim. que são as coisas que os nossos pais, os nossos avós ensinaram daquela forma mais humilde, Sim. na condição, no que eles sabiam. Mas tem muito conhecimento ali. Tem. Tem muito. Senta com o teu pai, senta com a tua mãe, escuta Sim. as histórias, escuta um pouco as dores deles e como eles enfrentaram as dificuldades, os desafios, porque isso é isso. Pode ser que isso seja a tua virada para você assim, cara, na condição que eles tinham, do jeito que eles viviam, eles conseguiram. Quando você fala que vocês vieram, né, a tua família de origem, teus pais vieram de um nada para construir, né, talvez um império que para você já é um império. Sim, sim. Então, se você olhar para trás, como eles fizeram isso? Sem internet, sem acesso à informação que a gente tem. Então, gente, olha o que nós podemos hoje. Mas não perca essa energia. Às vezes tem que buscar essa energia, porque não é o acúmulo de conhecimento. Não é você, como a gente já trouxe. É o ressignificar o teu sentimento por tudo que você passou, porque não vai mudar nada. Nada. Ou, pelo contrário, vai mudar tudo se você ressignificar. Você vai ter mais paz interior, você vai conseguir olhar o teu pai com admiração, você vai conseguir olhar e dizer assim, pô, tu conseguiu, e eu também vou. É essa energia que tu vai. Porque eu digo assim, ó, meu pai tem 3ª série. Se tu chegar para ele tem 78 anos. Tu chegar para ele, tá? Ah, pai, eu preciso fazer uma conta 12 vezes não sei o quê, menos não sei o quê. Tu tá na calculadora. Ele faz mais rápido. Mentalmente, ele já respondeu e já resolveu tudo. E isso ele pode botar porcentagem que nunca aprendeu na vida. Tá? Ele é uma máquina. Tá? Um cara que eu digo assim, ó, nos anos 70, ele começou a negociar, ele começou a empreender. Meu pai começou a empreender nos anos 70 sem saber o que era. Tá? A primeira Kombi que ele comprou, ele foi em Aparecida pagar a promessa dele ter conseguido. Sem GPS. Quero ver você pegar um carro e ir para Aparecida sem GPS. Está vendo quanta coisa que eu consegui trazer da minha família de origem? O meu pai, ele confiou em mim com 12 anos de idade para aprender a dirigir. Ele entregou primeiro o Fusca, que ele tinha uma paixão por aquilo. Depois ele entregava os caminhão para mim dirigir. Com 12 anos. Eu ia todo dia de bicicleta 10 quilômetros no banco, nos anos 80. Porque era a época da inflação. Ele chegava em casa do trabalho, que ele era empreendedor, ele chegava, ele trazia o dinheiro. Se eu não colocasse, se não fosse colocar no banco, o outro dia ele não conseguia mais comprar a mercadoria de volta. Então, era obrigada a ir correndo no banco. E esse era o meu papel, de bicicleta. Sol, chuva, calor, não importava o quê. Eu tinha que ir lá fazer isso. Era o meu trabalho dentro da empresa. E quando eu estava sem energia e sem foco, foi lá que eu fui buscar a minha energia. Olhar, né? Quando você estava lá, eu fazia, o meu pai já confiou em mim. Ele já sabia que eu era uma empreendedora nata. Por que ele não convidou a minha irmã, que é 3 anos mais velha do que eu? Ela até hoje não empreende. Ela trabalha no trabalho dela. Então, ele já teve um olhar de águia para cima de mim. Então, a partir do momento que eu tirei tudo aquilo fora das dores, das mágoas, eu só enxergo outro homem. E aí, só trazer um spoilerzinho, a importância, né? É só um spoilerzinho, já vou voltar. Sim. A importância da gente olhar diferente para os nossos filhos. Olha o ensinamento. Eu tô arrepiada, tá? Olha o ensinamento
que o teu pai Me te trouxe. deu. Quando você conta isso agora, Sim. olha só. Quantos irmãos vocês eram? Nós éramos em 4 de sangue e nós temos um adotivo. Tá. Eu era a segunda mais mas velha. são 2 meninas? São 2 meninas? Nós somos 3 mulheres e um homem. Tá. Aí, olha só. Essa tarefa ele confiou para ti e não para tua irmã 3 anos mais velha. Então, olha a visão, exatamente, o olhar de águia que ele tinha para cima de você, que você era empreendedora nata. Então, ele enxergou isso, ele te tratou diferente, ele te deu tarefas diferentes, porque ele sabia que ele precisava desenvolver isso mais em você. Sim. E olha que ensinamento, tipo assim, como é que eu vou dizer assim, que inteligência, que conhecimento de vida era isso, sem estudo, gente. Sem nada, estudo. sem nada. É a importância da observação. Então, quantas vezes a gente acha que a gente tem que tratar os nossos filhos? Ah, não, se eu dou uma boneca para uma, eu tenho que dar a mesma boneca para outra, eu tenho que fazer. Não, você Cada um é o precisa ser. entender como esta criança, qual é a personalidade dela, o que mais ela tem afinidade, e aí você pode desenvolver isso. Sim. Né? Então, é só um spoiler, porque disso a gente vai falar nos outros episódios, mas o que eu queria trazer aqui, voltando, é assim, ó, eu fiquei pensando agora, assim, a minha mãe, ela contando as histórias delas, das viagens que ela fazia para ir ver os irmãos. A minha mãe era uma família de 3 irmãos, ela era a mais nova. Então, quando ela se tornou adulta, os irmãos dela mais velhos já eram avós, já tinham construído as famílias. Quando a minha mãe começou a construir a família dela, os irmãos já tinham construído, né? E ela contando assim, eu não me lembro, porque depois que eu fui crescendo, a gente já tinha perdido muitos dos meus tios também. Hoje eu tenho 3 tios vivos, né? Porque a minha mãe tem 73. Então, assim, todos os outros são mais velhos. Então, ela contando assim, quando ela ia daqui para o Paraná, ia daqui, ela foi para vários lugares ver os irmãos. Mas assim, ela dependia de pegar um ônibus e chegar na rodoviária daquela cidade. Então, minimamente ela tinha que saber a cidade, ela tinha que ter o endereço, ir lá, e muitas vezes ela não sabia onde era. Então, assim, ela ia, chegava na cidade, isso, e tinha que perguntar, gente, se eu hoje vou sair daqui e vou para qualquer lugar, é como a Cleide disse, vai para Aparecida sem GPS. Não, nós não andamos mais nem dentro da nossa cidade sem GPS. Eu só vou daqui para um lugar, por exemplo, se eu for fazer uma viagem para ir para casa de algum parente ou de quem quer que seja, se eu souber o endereço, se eu tiver a localização no GPS e se eu souber que aquela pessoa está em casa. Porque quantas e quantas vezes, a gente morando no interior, aí trazendo quantas e quantas vezes domingo era o dia de passear. Então, tu chegava e batia na porta da pessoa. Chegava, tu caminhava, e a gente ia a pé, caminhava 6, 7 quilômetros, chegava na casa da pessoa, a porta na cara. Sim. E você baixava a cabeça e vinha embora, caminhando aquilo tudo. Gente, isso não foi uma? Sim. Assim como quando a gente chegava em casa, às vezes tinha uma pedra em cima do degrau da casa, e daí tu ficava assim, quem foi que veio? Porque era uma forma, né, de comunicação. De comunicação. Assim, alguém esteve na minha casa, quem foi que veio? Tu nem sabia. Sim. Daí tu ficava assim, mas logo hoje fiquei 4 semanas em casa. Aí, do nada... Nunca é do nada, mas trazendo um pouquinho, né, para a gente deixar uma brechinha nisso tudo, é o fato, assim, de nós olharmos para gerações, né? O meu avô foi super grosso, ogro, o meu tataravô, então, a gente não sabe nem direito, né? Mas já foram uns guerreiros que vieram da Alemanha para cá de barro. Fugindo da guerra. Fugindo da guerra. E trazendo tudo isso. Será que não está na hora de olhar para nós, que estamos construindo a família 2, será que nós estamos no caminho certo? Ou será que nós estamos criando filhos mimimi? Você sabe o que é filho mimimi?
no próximo episódio, segunda-feira que vem. Fique aqui conosco. Já dá um like e manda para quem você precisa. E é isso que a gente vai trazer no próximo episódio. Vem conosco que vai ser incrível. Obrigada por você estar aqui conosco, mas não esqueça, compartilhe, deixe o seu like aqui que é muito importante para nós e chame outras pessoas para ver esse episódio se fez sentido para você e assista já no próximo. Beijo no coração. Beijo.